Olá, pessoal. Boa tarde para quem está aí ao vivo com a gente. Hoje nós resolvemos fazer alguma coisa um pouquinho diferente, né, do que a gente vem fazendo tradicionalmente, porque nós temos aqui um grande amigo, caminhante também com a gente, que idealizou um programa de café com letras. Na verdade que faltou o café, né, Dilson? Faltou. Mas, enfim, um programa de café com letras, onde a cada mês eles se reúnem para debater um livro. E hoje nós vamos falar sobre O Velho e o Mar. Boa tarde, Dilson, tudo bem? Boa tarde, Karina, tudo jóia? E você? Tudo maravilhoso. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço Trazer pelo essa convite. temática aí muito legal pra gente. Tá legal, a gente que agradece, né, Antônio, de ter vindo, estarmos aqui. Antônio Carlos também está com a gente. Boa tarde, Antônio. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bom. Antônio vem participando das outras edições, do Café com Letras. E hoje a gente está aqui para discutir O Velho e o Mar. E para deixar a nossa tarde mais bonita, mais musical, nós estamos aqui com Alex Paz. Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Alex é maestro. Fala um pouquinho da sua trajetória, Bom, Alex. A gente tenta ser, né? Na verdade, eu há muitos anos estudei e parei por aí, me dediquei praticamente à produção. Eu vi que eu queria ser alguma coisa, eu queria ser músico, eu queria estar em todos os lugares, mas eu não tinha quem embraçaria essa minha carreira. Então, acabei eu mesmo correndo atrás, né? Hoje em dia eu faço assim, as programações lá em Sobradinho, na Serra de Sobradinho, a Planaltina, ali, essa região saída norte, né? Nós fundamos uma associação de artistas e há 2 décadas mais ou menos que eu maquino lá fazendo as programações em Sobradinho. Eu já realizei muitas coisas, tem vários projetos, né, assinados por nós, pela nossa associação Artise, né, que é a Associação dos Artistas de Sobradinho e do entorno. Nós tivemos Cantos e Encontros da Serra, que é um projeto muito interessante. Tivemos o Festival de Outono. Nós agora recentemente fizemos Arte na Praça, um programa assim maravilhoso com 8 meses de duração. Que legal. Trouxemos mais de 40 bandas, né, para o evento e com muitas oficinas e palestras e muitas outras coisas assim interessantes para o público, né? Muitos professores dando aula de cinema, artes cênicas e várias outras oficinas interessantes para a população. E agora nós estamos esperando a Secretaria de Cultura se manifestar com um novo patrocínio para a segunda fase do projeto Arte na Praça, que é patrocinado até pelo deputado Ricardo Vale e pela Secretaria de Cultura e pelo governo todo, né, do Distrito Federal. As pessoas creio que gostaram muito e então parece que vão instituir este nosso programa em todas as satélites do Distrito Federal, creio. E aí os músicos da cidade é que tocam? Nós temos, cada cidade tem seu grupo de músicos, mas nós temos uma questão de, como te disse, de fazer um intercâmbio cultural também. Então, nós sempre convidamos algumas bandas diferentes do DF, por exemplo, agora nesse projeto nós tivemos Brazilian Blues Band, né, que é de Brasília, nós levamos para Sobradinho. Tivemos Lucas Rodrigues, que é de Planaltina, mas nós trouxemos para Sobradinho. E assim como alguns nomes conhecidos aqui no DF, né? Agora, nesta segunda fase, nós vamos trazer uma troca maior ainda. Esse foi só o começo, mas agora nós vamos trazer uma troca maior. Que legal, legal. Você trouxe um companheiro, um violonista para tocar para a gente. Isso. Boa tarde. Boa tarde. Simão Santos, meu nome. Santos. Sempre acompanhando aí os cantores e músicos também, bandas da cidade, né? Você é brasileiro? Sim, sou brasileiro. O Alex é? Eu sou de Honduras, da América Central. Você estudou música lá ou estudou aqui no Brasil? Eu estudei música lá, mas estudei música no Rio de Janeiro, no Conservatório em Niterói. Mas já saí lá tive um professor, bem cedo, tive um professor de harmonia, Fernando Mercado, que inclusive eu procurei ele por aí no mundo e hoje com toda essa questão do Facebook, com o WhatsApp da vida, todas essas questões, né? Eu não consegui achá-lo, eu não sei, eu queria encontrá-lo, dizer que esse aluno ainda existe, está aqui vivo, mas Fernando Mercado, eu queria achá-lo, já procurei na internet em todo quanto é lugar e não consigo achar. E as pessoas que estudaram comigo, assim, daquela época, que foi nos anos 70, eu também não consigo achá-las. Alguns não lembram dele, outros dizem que ele
parece que por problemas políticos foi para a Espanha, para Ilhas Canárias, e de lá que ninguém mais achou ele. Não sabemos se ele faleceu, se ele... ou faleceram, porque ele era, se dedicava à política, né? Enfim, adoro aquela situação em que ele me trouxe o conhecimento, né, musical. Meus primórdios da música foi ele que trouxe para mim. Qual o nome dele mesmo? O nome dele mesmo? Ele, Fernando Mercado. Tá. Bem, vocês podem começar, vocês vão fazer aí um número pra gente, é instrumental. O que vocês trouxeram pra gente? Bom, vamos fazer um númerozinho aqui, uma bossa nova nesse instrumento, que esse instrumento é um instrumento rudimentar, né? Flauta pan, como alguns chamam. Flauta pan? Alguns aqui na América chamamos de samponha, né? É um nome bem espanhol, assim. A origem dessa flauta, só para saber. A origem, na verdade... A origem que eu falo, não dessa, desse instrumento. Esse instrumento tem origens diversas, né? Uhum. Nós temos uma origem forte que está na mitologia grega, né? Tá. Que ela é denominada de Syrinx, né? Nós temos aquela história do Baco, Deus Baco, e essas questões, que o amigo dele, inclusive o Deus Pan era amigo deles, e eles gostavam muito da farra, e ele morava no campo, né? E era perigoso também, porque quando ele tocava, as meninas todas corriam para o mato e eles raptavam, né? E, bom, tem várias histórias. Isso aqui também na Indonésia se toca muito, né? Mas em diferentes escalas, diferentes maneiras de construção. Inclusive aqui na Amazônia também, né? Aqui os índios do Xingu ali, Alto Xingu, eles também tocam esses instrumentos. E aqui, esse instrumento é mais conhecido na Bolívia e no Peru. Principalmente na Cordilheira dos Andes, é um habitat dos incas, né? São os povos que mais cultuaram esse instrumento. Eu fiz umas pequenas adaptações de tons, né? Eu vou tocar uma bossa nova do Tom Jobim aqui, só para a gente ver que ele não toca só músicas folclóricas, senão outras músicas. Vamos lá, maestro Simão? Isso aí. O Jobim na flauta. Jobim é maravilhoso. Do piano para a flauta, né? Muito bom. Tudo a ver com uma tarde de letras, né? Faltando café. E lembra mar, né? Lembra o mar, né? Aquele vento suave soprando.
E por falar nisso, Dilson, conta pra gente como é que é esse projeto. Vocês já fizeram uma reunião, já discutiram 2 outros livros, não foi isso? Sim. O projeto é uma... Não tem nem projeto. Não é, né, Antônio? Não tem nem projeto. É um grupo que se reuniu em torno de leitura, é um clube de leitura e de leitores, e nós nos reunimos. E vamos ler? Vamos, né? A gente tem experiências maravilhosas lendo, mas quando a gente compartilha com um grupo que leu a mesma coisa, aí é muito enriquecedor. Então o grupo não tem nenhum ar professoral, nenhuma proposta assim de discutir literatura, né, uma profundidade assim, digamos, universitária, sei lá qual termo usar aí, mas não é isso. É um grupo que se reúne, um grupo humano, né, é um encontro humano, que a gente escolhe uma leitura, a próxima leitura, né, sempre que nós começamos com um livro, e daí, do primeiro encontro, a gente já deixa escolhido o próximo, né? E o próximo dá local... tempo das pessoas lerem, né? Dá tempo a gente ler. Geralmente gira em torno de 4 semanas e tal. Mas é um grupo muito simples, sabe? Assim, sem nenhum pré-roteiro, sem nenhum script. É da gente ler, e quanto mais originais forem as impressões, né, Antônio? Cada um traz sua impressão. O que esse livro me pegou? O que eu tenho para compartilhar? Sem uma preocupação estilística, assim, sabe? Eu tô trazendo a minha leitura, né? Porque quando eu leio o livro, na verdade eu estou me lendo, né? Sim. Na verdade eu tô me lendo quando eu leio o livro. Então a ideia é essa. É um grupo plural, cada um traz uma contribuição, então está sendo muito rica a experiência. Muito melhor até do que a gente imaginava, sabe? Assim, o resultado. E vocês fizeram qual? Metamorfose? Metamorfose, né? 1984. Metamorfose do Kafka, 1984 do Orwell, e agora a gente leu O Velho Mar do Hemingway. E hoje nós vamos falar sobre O Velho Mar. Isso, O Velho Mar. Entendeu? Então, assim, se alguém está nos assistindo, quiser participar, é chegar, ler, sentar e conversar com a gente. Na primeira vez, alguns podem chegar até sem ler. Né? Eu estou chegando, quero conhecer, não tem problema. Não tem nenhuma cobrança não, sabe? Quem leu bem, quem leu mal, quem leu tudo, quem não leu. Legal ler tudo, né? Não teve tempo, não tem, senta e a gente conversa. É um grupo muito aberto, muito tranquilo nesse sentido, tá? Não é nada demais, não. E ao mesmo tempo é. Não, claro que é, né? Sempre que eu acho que compartilhar a experiência, porque não é só o conhecimento em si puro, né? Isso. E não é só a história do autor, como você falou, é a nossa história que, de alguma maneira, a gente faz uma releitura da nossa história, sem dúvida. né? Eu nunca leio sem mim. Essa que é a verdade, eu nunca leio sem mim, né, Antônio? Sempre estou lendo ao livro e a mim mesmo, né? Eu dei a cara para o Santiago, que não é a cara que o Hemingway deu, né? Eu dei a cara para o Samsa, né? Lá do Kafka, a Metamorfose. Eu imaginei o inseto. Ele não fala que é barata. Todo mundo acha que é barata. Eu não sei se é barata, mas cada um desenhou o seu inseto, repugnante. Então a literatura tem essa riqueza, né? Diferentemente comparando assim, do cinema, que é imagético, né? Cada um cria, né? Isso que é legal, sabe? Eu estou discutindo do meu lado, com o Antônio, um Santiago que talvez é diferente do Antônio. Né, Antônio? E ao mesmo tempo que é mágico também, porque chega um ponto que ele é o mesmo também. Né? Eu acho que a ideia da leitura foi ótima. Eu mesmo já tinha procurado alguns locais para poder instigar essa questão da leitura e participar e tudo. Cheguei aí uma vez no Sebinho, tinha um encontro lá sobre um livro de Shakespeare. E é muito interessante, né? Porque a leitura você está pegando uma poesia. E nessa poesia você está tendo uma reflexão. E nessa reflexão você traz toda a tua história de vida. E você tem a oportunidade de você colocar. E cada um diz uma coisa, e cada um contribui. Ainda que às vezes você não venha a concordar, mas sempre faz você refletir, sempre faz você pensar. Acho que o grupo tem sido rico por conta disso. Cada um trazendo uma interpretação, e às vezes você nem para pensar, não estava pensando nisso. Agrega, né? E pode até fazer uma releitura ali instantânea do livro naquele ponto que foi discutido. Isso. E que, além de ser prazeroso, eu acho que ajuda bastante, né, na construção nossa. Inclusive, eu estou com uma questão, viu? Sim, então, rapidinho, a gente combina assim, ó. A gente tem um grupo no WhatsApp, né, que a gente se encontra, discute a leitura, escolhe o próximo. Nesse próximo, até o próximo, a gente combina de não falar nada.
né? Não, tô no grupo. Nada da leitura. Para não induzir nada a ninguém, sabe? Assim, Legal. Eu, pelo menos, não gosto nem de ler sobre o autor. Eu gosto de pegar o livro e tentar conhecer o autor na obra. O que eu li, por exemplo, do Hemingway, foi depois. Mas eu gosto de ler, se possível, assim, cru, seco. Para depois saber, né? Esse próximo é o Saramago. Então, você não está sugestionado, né? Para não estar sugestionado. Fica melhor. Tudo que vem mais rico porque vem comigo. É isso que é interessante, né? Inclusive, eu estou com uma questão muito séria. Porque eu li, né? E eu fiquei pensando do peixe grande lá. O que é o peixe grande na minha vida? O que é que eu tô... Eu ainda estou perguntando se eu ainda estou lutando com alguma coisa. E se essa coisa está me levando, se eu que estou levando a coisa. É verdade. E se eu estou lutando em vão ou se eu estou lutando uma luta válida, né? Que eu acho que o livro, ele não fecha essa questão, né? Ele abre uma gestalt, mas ele não fecha, né? O livro tá... O que eu penso, aí tem várias coisas a pensar, mas são várias, né? Uma delas é que o mar está dentro da gente. Vamos contextualizar os nossos músicos. Sim. Sobre o livro. O livro conta a história de um velho pescador, já com uma idade bem avançada, um cara forte, muito preparado apesar da idade. E ele resolve um dia desbravar o mar. Ele tem uma pesca frustrada, né, Antônio? Anteriormente, um dia atrás, e ele sai para pescar. Ele não fala assim, vou buscar um peixão. Ele não fala, ele fala, vou pescar. Né? E aí ele pesca e é pescado ao mesmo tempo por um peixão muito grande, descomunal. Entendeu? Ele foi pescado? Foi pescado. Porque não tinha como ele pegar um peixe tão grande. Tem uma hora que o peixe que leva o barco. Ele vai à toa, ele fala, cara, ele começa uma briga muito ao mesmo tempo dramática, mas ao mesmo tempo bela, né, Antônio? Muito bela, assim, sabe, existencial, sabe, respeitosa, uma coisa muito bonita no livro, sabe, comovente, né, Antônio? Porque é uma briga de um respeito. Ele chama o peixe uma hora de meu irmão. Meu irmão, que bom. Ele fala assim, que sorte que nós temos de não precisarmos matar as estrelas. Né? Ele fala isso, né? Porque nós somos mortíferos mesmo, nós somos letais, nós humanos. Sim. E ele fala, meu irmão, me desculpa, eu nasci para isso. Eu não tenho isso, eu sou um pescador e você é um peixe. Então é uma briga, é uma metáfora, né? Porque transcende, né, uma questão que é grande geograficamente falando, mas é pequenininha, que é uma pescaria, né? É uma briga de um ser humano, existencial, de um ser. É ontológica essa briga, sabe? É uma briga do ser no mundo, entendeu? E até que ponto a gente está fazendo isso, e até que ponto isso é positivo ou é negativo, porque ele com um barco tão pequeno, né, ele fisga um peixão. O barco não cabia o peixão. Não comportava. Não comportava. Então ele foi soltando linha e foi entrando a mar adentro. Né? E chegou uma hora que o peixe conduzia o barco. O peixe estava no mundo dele, né? Isso. Exatamente. Aqui eu conheço. Ele poderia ter soltado o anzol. Claro. Podia ter liberado o peixe. Claro. O peixe iria morrer de qualquer maneira, porque ele estava ferido, né? Estava ferido, Mas ele não quis, ele era o peixe da vida dele, era a pescaria da vida dele, eu imagino, né? Já são. O Antônio levantou uma coisa legal no dia lá, Antônio, sobre obsessão. Né? Que eu falei assim, a gente estava falando, é uma obsessão? E aí, queria que você... Eu não vi como uma obsessão, porque eu acho que a pessoa que é obsessiva, ela voltaria frustrada uma vez que não alcançou o seu objetivo. E não foi o caso. Ele era um cara com vida e abundância. A minha forma de ler foi essa. Eu vi um sujeito que aprendeu a viver e estava vivendo, apesar das dificuldades físicas, até mesmo questão psicológica. O tempo todo ele gostaria que o menino tivesse presente lá. Ele tinha um amigo, né? Um menino amigo, né? Você sabe. E você vê ele simplesmente determinado. É uma coisa que eu já vi muito do Caio falando aqui no Papo de Graça, né? De você fazer o que tem que ser feito, independentemente de estar com um sentimento favorecido ou não. E o sentimento que se vira, né? Para acompanhar. Você tem que ter feito, faz. E foi exatamente isso que o velho fez. Ele fez, e essa vida e abundância revela no velho, ao meu ver, total ausência de ansiedade. Não há ansiedade nele. E é por isso que ele pode viver. Né? Uma outra pessoa, talvez ansiosa, já teria cortado a linha, já talvez
tivesse Virado o barco. virado o barco, se matado ou continuado lá no meio do mar, mesmo que Voltava pra morresse. casa, né? Correndo. Ou qualquer coisa desse tipo, no desespero. Mas não, ele, apesar de ele estar vendo que depois que ele prende o peixe ao barco, tentando conduzir através da vela para a costa, e ele vê que os tubarões estão devorando, ele ainda luta contra os tubarões, Ele mata. tubarão. Mais de um, vários tubarões. E mesmo com a carcaça já parte devorada. É. Mas mesmo assim ele faz o que tem que ser feito, né? Quando ele chega na costa, ele faz Não o que tem que ser desiste, né? feito. Oi? Não desiste. Não desiste. Não, ele não tá ali, não é um objetivo com o qual, tipo assim, eu tenho que ir naquele objetivo e não vou desistir. Não, ele tá vivendo. É interessante isso, entendeu? Tá entendendo, Carlinhos? Sim, É como se fosse uma missão de vida. A minha missão é essa. A missão dele, que ele fala o tempo inteiro, é eu nasci para isso. E aí que você falou que ele também que é legal, ele não falou assim, ele não inventou. Eu acho que eu posso, sabe? Vou fazer tal coisa. Não, ele fez o que ele sabia fazer. Ele saiu para pescar. Não é uma coisa grandiosa, sabe? Não é um projetão, não. Eu vou sair para pescar. É o que ele sabia fazer. Aí ele encontra fortuitamente, né? Um encontro fortuito dele com esse peixão, que é um troféu, né? Esse é um troféu. Começa até como troféu, né? Ele começa até pensando no valor mercadológico do peixe. Sim. E depois esse valor some, né, Antônio? Depois ele, tanto quanto está dizendo que ele matou um tubarão, chegou uma hora que a faca quebrou. Né? Pá, a faca quebra. E ele mata outros tubarões com martelo, cara. Porque aí o tubarão vira. Aí o peixe vira isca pro tubarão, morde. E ele dá na cabeça do tubarão, assim, entendeu? Porque ele acaba sendo solidário com o peixe que ele acabou de pescar. É uma sutileza isso aí, mas é uma coisa muito linda no livro, sabe? Esse respeito pela comida, sabe? Pelo pão que está ali, sabe? Ele não desdenha, ele não debocha, ele não é uma mercadoria que está ali, é um peixe. Ele chama, vou repetir, o peixe de meu irmão. Pede desculpa, meu irmão, tá? O que eu posso fazer, tal. Então é uma história bonita. Eu falando aqui, é muito simples, é muito breve, mas ele constrói isso muito bem no livro, né? Essa relação. E as mãos cortadas, tudo ferida. Eu acho assim que o livro ele vai na contramão do que a gente vê nesse país como cultura de autoajuda, né? Onde você estabelece um objetivo e você tem que alcançar. Se você não alcança, para não se frustrar, você insiste. E não tem nada a ver. O livro não tem nada a ver com isso. Ele é antagônico a isso. Ele tem a ver com vida. E se você tem vida, você vai até o final com ela, com a que você tem. Independentemente do que vai acontecer ou não vai acontecer. O fato de você não ter alcançado o objetivo que você estabeleceu não te frustra. Porque a vida está acima desse objetivo. Muito interessante. E o que eu acho que me marcou, até que você falou agora, é que ele fez o que tinha que fazer. Né? O que nós temos que fazer, né, na nossa vida? Assim? O que a gente recebeu de talento e que de repente a gente não dá o devido valor e não faz aquilo que a gente tem que fazer. Sim, né? sim. Vocês são músicos, vocês nasceram com um talento. Existe um objetivo nisso, de vocês terem nascido com esse talento. Sim. Né? Dilson é professor, e a gente já trocou algumas vezes sobre isso, assim, a forma como o Dilson ele se joga nesse negócio de ser professor e de ensinar, né, que vai além de você simplesmente dar uma aula, de você realmente fazer com amor. Eu tenho uma empresa de treinamentos. O último treinamento que eu fiz, o último workshop que eu fiz, eu fiquei doente no dia seguinte. Fiquei 2 dias de cama. Eu me dou tanto, eu me preparo tanto, eu fico tão... E no dia eu me jogo tanto que no outro dia eu caí de cama. Fiquei 2 dias prostrada, que eu para me frear tem que ser um negócio muito sério, porque eu acordo ligado no 440 volts. Né? Então, essa questão de professor é muito complicado. Muito complicado. Hoje em dia, então, está mais difícil ainda, né? A visão do homem moderno está completamente... E aí, como professor, e se joga no mar, volta e meia se encontra os peixões. Cara, pois é. Um negócio não é só para o pescador, né? É para a vida real toda. Né? Mas a ideia é essa, é sempre a vida real. É um negócio que comove, sabia? A Rô sabe da minha história, que a gente convive junto, eu e minha esposa. Tem dia que eu chego em casa e falo, Túlio, tá brilhando, cara. Porque você tem a surpresa assim, de alunos que são improváveis. Estão em situações de alguns até de vulnerabilidade social. E os caras saem com uma sacada, porque são pescadores, entendeu? Estão com a rede ali na mão, as mãos calejadas da vida, sabe? Não estão aprendendo para o Enem. E eu não estou aqui desprezando o Enem.
mas não está aprendendo vestibular, entendeu? Não é para isso. É uma molecada que está aprendendo, é o que você falou, para a vida, sabe? Aí volta e meia, Kalina, eu acho uns peixões assim que é difícil colocar, puxar pro barco, cara. Sabe, um dia desse tive uma experiência com um menino, não vou contar aqui porque ela é longa, mas iluminismo, cara. Você dando aula sobre os 5 grandes pensadores do iluminismo, Rousseau, Diderot, Montesquieu, tem Voltaire, Locke. Aí você tem uma forma de dar aquele negócio sem querer cobrar que a pessoa decore nomezinhos, né, tal. Aí você pergunta no final assim, e o extrato tudo isso? Extrato tudo isso. Aí o cara vira e dá uma resposta assim, cara. Pô, interessante, né, professor? 300 anos, enquanto o mundo estava andando, tinha os caras pensando, né? Sabe assim, que você sente que o cara pegou o cerne da questão? Né, que há pessoas pensando, o mundo é feito de pensamento. Há pessoas lutando contra o antigo regime, sem estilingue na mão, sem funda, assim, mas com pensamento, né? E está influenciando. Sabe assim, eu estou resumindo, mas é um peixão que você fala, cara, olha só, você sai para o mar e encontra os caras, um peixe desse no mar, né? Entendeu? Então o professor tem isso, né? Essa recompensa. E vem cá, e falando da obra então, o que tem de autobiográfico nessa obra? O que isso tem a ver com o autor? O que essa história tem a ver com o autor? Olha, assim, a gente já até conversou isso, eu, Antônio, grupo e tal. Toda obra é autobiográfica. Se você ler qualquer obra, qualquer livro, é autobiográfico. Se você olhar, você que é de Honduras, por exemplo, você está aqui no Brasil há quanto tempo? Estou há 35 anos. 30 e poucos anos. Mas quando você olha, por exemplo, o Niemeyer, você conhece Niemeyer pela obra do Niemeyer, sim, não é? Sim, claro. As curvas do Niemeyer têm a ver com a carioquice do Niemeyer. Sim. Entendeu? Um inglês não faria nunca aquelas curvas. Você está entendendo? Um asiático também não faria nunca aquela curva, né? Então, toda obra é autobiográfica, sabe? Então, a obra do Hemingway, né? O sol também se levanta, Paris é uma festa. Sim. Ou esse aqui, Velho Mar, é a cara dele, cara. O Hemingway tinha uma coisa interessante, curiosa até, sabe? Nunca li mais nada sobre isso. Mas ele farejava guerra. Ele estava na França, na desocupação da França. Ele estava na Guerra Espanhola. Ele se meteu na guerra entre os turcos e gregos, cara. Você acredita nisso? Ele estava na Revolução Cubana. Até no primórdio da Revolução Cubana. Você vê lá, fumando charuto lá com todo o revolucionário. Tava lá. Então, esse livro, que essa guerra interna não tem, essa luta interna, assim, eu vejo ele nisso aqui, aquelas ondas, aquelas vagas, entendeu? Dentro dele, aquele rebuliço dentro dele. Tanto é que, lamentavelmente, ele teve um fim muito trágico, né? Ele se mata. Ele é filho de um suicida também, entendeu? Então é assim, parece que o mundo não cabia esse cara. Eu não sei, você não é muito simplista, né? Mas tem muito do Hemingway nesse sentido, entendeu? De que aquele cara que a vida era o agora, né? O Hemingway é assim. Pegando por esse livro, né, Antônio? É a vida, o que o Antônio falou, é agora. Tem um peixão aqui, é lógico, é uma ficção, mas suponhamos que esse cara tivesse cortado essa linha. Nós não estaríamos aqui. 50 anos depois, mais de 50 anos depois, muito mais, né? De 52 a obra, né? Foi publicado, escrito em 51 e publicado em 52, então tem mais de 50 anos, muito mais. Discutindo um assunto que nos toca, que nos diz respeito, né? Entendeu? Então isso é interessante. Nesse sentido é autobiográfico, é o Hemingway, é a luta dele, é a vida dele. Tá? E ao mesmo tempo é uma metáfora, porque o tempo inteiro ele está fazendo diálogos consigo mesmo. Consigo mesmo, né? isso mesmo. É. O tempo inteiro ele está ali desenvolvendo as questões dele. Em pensamento e em voz alta também. Bota ele fala, né? Hemingway. Ele fala assim, puxa, porque tem uma hora que ele vai comer peixe, não tem mais comida, e ele repugna, assim, sabe, aquela carne do peixe crua. E ele falou assim, puxa, eu esqueci de trazer limão, cara. E de dia, eu podia ter deixado uma água no barco para secar e fazer sal. Então, assim, sabe, ele tá se dando bronca. Puxa, Hemingway, como é que você esqueceu o limão para fazer o ceviche, né? Fazer o ceviche, né? É tragável. É literalmente o ditadozinho, né, da autoajuda de hoje, que é me dê um limão que eu faço a limonada. Ele tá dizendo, pô, faltou limão, cara, entendeu? Tudo isso, assim. É uma vida sem muito croquis, sem muito script, né? Não é despreparado, né? É isso que é interessante. O Hemingway não tá dando um tiro no escuro. Ele era pescador. O Santiago, que é o personagem, ele era um pescador, ele sabia pescar. Ele sabia dar linha, sabia puxar linha, sabia abrir vela. Então, não é um cara inconsequente, tá? Isso que é legal, né? Assim como o Hemingway também não é inconsequente escrevendo. Ele sabia escrever, sabia narrar uma história. Tanto que ele foi um fôlego, né? Novo na literatura americana, quando ele surge, né?
Ele começou a escrever muito novo por conta disso, porque ele sabia escrever. Então vou me expressar no que eu sei fazer. Tá? Como o pescador se expressava pescando. Tá? Não, você fala que o Hemingway, parece que o mundo não cabia a ele. Isso fica bem claro no livro, né? Porque ele está o tempo inteiro questionando tudo, né? Eu acho que é uma antítese em alguns momentos, porque ele foi frustrado na pesca do dia anterior. Ele sai sem grandes ambições. Quem sabe hoje vai ser um dia de sorte. Isso. Então ele parece que não é afetado pelas outras pessoas, pelo comentário das outras pessoas, que as pessoas apontavam ele, que já estava velho, né? Tinha um barco antigo. E quem mais vai entendê-lo é o menino. Né, Antônio? É um menino novinho, amigo, assim. Uma coisa comovente no livro é a amizade dele com esse menino. No começo, inclusive, no final. os pais afastam, né? É. O menino justamente por não acreditar mais no velho. É, isso mesmo. E o menino sente muito, é uma história bonita, sabe? Um amadurece o outro e o outro rejuvenesce o outro. É uma troca bonita, né? No final, quando ele volta, sem o troféu como ele gostaria, ele volta com uma carcaça do peixe. E ele chega, deixa o barco na praia, né? E tá o peixão lá amarrado, só a carcaça. E vira quase uma instalação de arte, assim, sabe? As pessoas vão ver de manhã e tal. E um monte de gente deve ter falado, nossa, coitado, né? Tal, frustrou e tal. E esse menino vê o barco e chora, cara, né? Ele não fala nada, só chora. Ele socorre o velho quando o velho está chegando. Eu achava, né, na minha mentalidade hollywoodiana, que ou o velho ia morrer, ou o velho ia conseguir dominar o mar e chegar com o peixão. Hollywood perdeu. Não teve final feliz, Não teve final feliz e nem melodramático naquele sentido fácil. Ainda bem, né? Ainda bem. O que tem é um final humano, sutil, simples, como toda boa literatura, como todo bom clássico, né? É como a metamorfose. Você espera que o cara se destransforme, se desmetamorfoseie, entendeu? Não, ele é varrido assim, ó, ele é varrido, né? Descanteado, a família que gostava muito dele, porque ele tinha uma renda muito boa, agora não tem mais aquela renda. Aí vai indo, ele começa a se ver barata, se é que é barata, né? A família também começa a achar que ele é mesmo, e aí escanteia ele no canto, joga ele fora. É como o 1984 do Orwell, que tem um final assim chocante. A última frase do Orwell, do 1974, a última. Essa foi dos três aqui, porque eu menos esperava. É ou não é, Antônio? A última, depois do Winston, né? Que lutou contra o sistema, apanhar, ser torturado, não sei o que e tal, e tudo acontece com o Winston, né? Você fala, pô, esse cara agora vai voltar um gigante contra o sistema, ou uma... Aí termina assim, e o Winston amava o grande irmão. Né? Aquela distopia. Durma com essa. Hã? Durma com essa. Durma com essa, é uma distopia, né? Sabe, cara, o Winston se curvou e virou mais um militante do grande irmão. O livro acaba assim, cara. E ele ama, né? Nem amava, né? E o Winston, a última frase, ama. Já deu spoiler, né? E o Winston ama o grande irmão. Então, assim, não tem nada de cinematográfico, não tem nada de hollywoodiano, não tem nada de triunfalismo. É porque, na verdade, esse objetivo das novelas e de Hollywood é a gente abstrair da própria vida, Sim. Né, se projetar naquilo, Sim. se satisfazer com aquilo, nem que seja por alguns minutos. E aí vem a onda e pau! Esse é o problema. O bom desses caras é que falam, a vida é assim, cara. A vida é desse jeito. A vida tem frustração. Entendeu? Aguenta as pontas. A vida é assim. Sem essa de por que comigo. Eu respeito quem passa a luta e no momento do desespero diz isso. Tudo bem, não estou nem julgando. Mas passa. A vida não é assim. Eu queria ler, você pode claro. ler rapidamente, só um negócio que eu li do Caio aqui. Esse é um livro novo do Caio Fábio. Tá, para quem já está nas livrarias, eu comecei a ler. Maravilhoso. O que o sofrimento ensina. Quer dizer, cara, aprender com o sofrimento, cara. Nossa. Aprender com o Santiago, pescando um peixão, sabe assim, que... Aí o Caio, rapidamente, só um pedacinho, o Caio tem um salmo do Caio, que ele fala assim, Deus é sempre bom. Aí fala, pô, que legal, né? Então nada nos faltará, né? Aqui, ó, se eu mostrar aqui para a câmera do jovem ali, o que o sofrimento nos ensina, né? O que o sofrimento ensina. E fala assim, Deus é bom. Tenho todas as razões da vida e da morte para saber e crer que Ele é bom. Na morte, Ele é bom. Na vida, Ele é bom. Na bondade dEle é que morte e vida se fundem. Nas perdas, Ele é bom.
Nos ganhos, ele é bom. Na bondade dele, perdas e ganhos se confundem. Na perseguição, ele é bom. No aconchego de amigos, ele é bom. Da bondade de Deus, perseguição e aconchego são parte da mesma face de amor. Na noite mais escura que as trevas, ele é bom. No dia mais claro que o sol, ele é bom. Da bondade de Deus, as trevas e a luz são a mesma coisa. Nas profundezas do abismo, ele é bom. Nas alturas dos céus, ele é bom. Na bondade de Deus, abismo e altura são sempre elevados. Tudo é bom, Senhor. Tu és bom, Senhor, perdão. Tenho conhecido o teu amor em todas as circunstâncias e na tua luz tenho visto a luz, mesmo quando não enxergo nada. Tua bondade é minha herança. Nela, minha casa espera sempre. Meus filhos, todos eles, os que de mim nasceram e os que tu me deste para amar, têm a sua recompensa e o seu galardão na terra e nos céus. Em ti, meu cálice sempre tem transbordado. Uau! Então é isso, cara. Não tem... E esse salmo seria perfeito na boca do velho. Na boca do velho, é sério. Na hora que eu li, eu pensei isso. O velho Santiago, no mar, bravio. Não bravio, né? O mar não era o problema. Mas com aquele peixe, aquela relação de visceralidade, de ambiguidade, inclusive, né? Porque é uma luta contra, ao mesmo tempo a favor, sabe? É uma simbiose, é um encontro, assim, com a essência da natureza, a ponto que eles se fundem uma hora, né? Ele e o peixe. Há um conluio, sabe? Entre ele e o peixe. É uma história para se ler. Tira um dia, você lê isso aqui, é tranquilinho. Tá? É uma história para se ler e para guardar pro resto da vida. O que é interessante nessa história é que nenhum dos dois abre mão, né? Sim. Nem o peixe, nem o velho. Nem o peixe, nem o velho. Os dois lutam até o final. Até o final. Né? O peixe não se deixa vencer também. Sim, sim. Né? Isso sim. é que é interessante. E é interessante que quando chega na praia, os que vão ver, e depois vê o velho e vê o peixe, eles veem um por dentro e veem um por fora. É tudo aparência, né? Entendeu? Os caras veem as entranhas, o peixe está ali, nu. Está nu aquele peixe. E o velho também está nu. Entendeu? Ele chega... Tudo arrebentado. Ele chega o fiapo do que sobrou de um homem. Sem couro e sem nada. Sem nada. Isso lembra por acaso, assim, estou fazendo um link, uma ilação. Isso lembra um grande escultor, Giacometti, que é um suíço italiano, que tem umas esculturas que é um homem esquálido. Ele foi vendida, uma das obras mais caras vendidas nos últimos 100 anos foi uma obra do Alberto Giacometti, que é um cara que fez a escultura muito chocante, assim, sabe? Você colocar o Davi e o Giacometti, você corre do Giacometti. Porque é um homem esquálido, é fina a escultura dele. Tem um chamado Homem que Caminha, nós estamos no caminho, né? Tem um Homem que Caminha, que foi vendido, essa foi a obra vendida carérrima. E é interessante que o Homem que Caminha é o que sobrou do homem pós-guerra. Está entendendo? Assim, ele está dizendo, isso aqui é o homem que sobrou. Tá? Então é curioso esse... Por isso que é autobiográfico, né? Por isso que a arte ela é autobiográfica não só do ponto de vista individual, mas do ponto de vista humano, né? Como humanidade, né? A arte fala da gente. É por isso que a arte é uma... A arte como um todo, música, né? Literatura. E fala do momento histórico também. Fala, né? A arte é uma janela para se conhecer o homem de um período, de uma época, né? Por que a gente se emociona com a Mona Lisa? E às vezes nem sabe por quê. Não é o quadro mais, talvez o mais famoso, mas não o melhor. Você tem as Meninas de Velázquez, que eu acho que é insuperável e tal. Mas tem um monte de coisinhas ali naquela obra do Da Vinci que falam de um momento. Por que a gente se emociona com Romeu e Julieta? Porque a gente pensa que era simples, dois jovens, há 400 e tantos anos atrás, se amarem. Não era. Não existia amor naquela época. A gente nem sabe disso. Os jovens não tinham assim, eu vou gostar de você. Sim. Não tinha isso, era a família que escolhia. Tudo combinado, tudo combinado, não tinha. Aí dois jovens resolvem se amar até a morte. Aí você vai entender o que Shakespeare está querendo dizer. Né? E isso que E nem era essa a temática principal, né? Nem era essa a temática principal. Também tem isso, né? Entendeu? Então a arte tem essa coisa, essa força poderosa. Tem uma frase que nós citamos até, né? Eu citei lá no dia do nosso último encontro, de um escritor chamado William Faulkner, um americano muito bom, que ele falava uma frase belíssima. Eu vi uma vez só, nunca mais esqueci.
Ele falava assim, o papel da arte é pegar o movimento que é vida e registrá-lo de tal forma que dali a 100 anos um estranho, vendo a sua obra, se mova novamente, porque é vida. Olha. Entendeu? Você vai no museu, Bonito, né? bonito, né? bonito. Você vai no Museu do Prado, você se emociona com a Guernica. Eu tinha uma aluna minha, já era um adolescente de uns 14 anos, 15 talvez. Ela era bonita, sutil. Ela falou assim, professor, um dia eu fui no Museu do Prado, olha como a gente muda, ela falando, né? E eu não entendi. Falei, o que foi que aconteceu? Ela falou, a gente foi ver um quadro lá, de 8 metros por 3, entendeu? E minha mãe parou diante daquele quadro, e minha mãe chorou. E eu não entendi porque ela estava chorando vendo aquele quadro. Ela falou, hoje eu entendo por quê. Então, quer dizer, alguém chorar diante da Guernica de Pablo Picasso, né? Da guerra civil, do terror do Franco, numa cidadezinha chamada Guernica, que ele pintou numa ferocidade, assim, sabe, numa valentia, numa coragem. Porque ele teve que, inclusive, depois mandar a obra embora, né? Porque eles iam queimar a obra, né? Ele foi para Nova York, né? Ficou lá escondido do Franco. Então você vê que o papel da arte é esse também, né? Da música, né? Agora a questão da autobiografia, ela só não parece encaixar com o final de vida dele, né? Porque Sim. É lógico que eu não posso fazer uma conclusão ou qualquer coisa nesse sentido para correndo o risco de me tornar leviano. Mas se o problema, supondo que o problema dele foi uma questão de depressão, talvez esse tenha sido o peixe dele a vencer. Sim. Então, acho que ele colocou um personagem que ele queria ter sido. Às vezes a gente é assim. Às vezes a gente cria, fantasia, alguma coisa que nós não somos, mas sinceramente nós gostaríamos de ser. É porque durante o caminho a gente lutou, mas infelizmente o peixe arrebentou várias vezes a linha. É uma catarse, né, talvez, nesse peixe, essa história para ele, né? Porque é lógico que a vida não é... O Hemingway era só um escritor, né? Ele não estava fazendo um script da vida dele, né? Foi 10 anos depois do suicídio e tal, entendeu? Mas é interessante, assim, essa inferência, né? Que é só uma inferência mesmo, mas de que o peixe poderia ser a depressão com a qual ele lutou a vida toda. Né? E essa depressão fez ele ser o autor que ele era. E escrever as coisas que ele escreveu. Né? Você vê que os grandes compositores, os grandes escritores, geralmente eles escreveram as coisas em momentos de crise. Crise existencial, em momentos de questionamentos. Né? Momentos históricos também do mundo, que né, a pessoa é compelida a fazer aquilo em função de tudo que está vivendo e tal. Eu não conheço muito mais o Hemingway, mas eu só citar aqui, eu já ouvi gente muito séria falando dele, muitos bons escritores falando dele como mau caráter. Falando assim que era um cara polêmico, um cara muito mau caráter como pessoa. Tem um personagem dele que eu não sei qual é, uma vez eu vi um grande escritor falando assim, que lamentou porque depois descobriu que não era só um personagem, era um pouco ele também. Então ele era humano, cara. Um cara humano, é normal. Não estou falando isso aqui como deferência. Deferência não, como demérito não, né? Falando assim, ele era um cara normal, escrevia. Né? E devia ter sacadas fantásticas também. Né? Imagina, ele se relacionou. Agora... Ele foi muito amigo da Gertrude Stein, que era uma das musas do Picasso, né? uma milionária judia, que foi uma importante na história da arte moderna. Eu tinha feito uma colocação lá na hora, eu gostaria de fazer aqui também, que agora vai sair um filme dos Vingadores, né? E quem já viu o trailer, viu que e quem conhece, eu conheço, li muito gibi na minha infância, o grande vilão é Thanos. Eu fiz uma brincadeira, pode tirar Capitão América, Homem de Ferro, o Hulk, todos os personagens, colocar o velho. O velho derruba o Thanos. Esses outros aí não derruba não. Não, tem muita coisa ainda que eles não venceram, que vai para além, que transcende a força física. Não, e assim, esses escritores assim mais modernos, eles querem estar sempre contando a jornada do herói, né? E a jornada do herói, como você falou, é hollywoodiana. No final dá tudo certo, tudo fica lindo e tal, né? Tem que ter muita coragem para você se expressar quem você é de verdade, na sua essência, né? Sim. Com suas maldades internas, com seus fantasmas, com
suas questões, né? Assim, porque você se desnudar, né? Eu acho interessante, assim, quem encara a vida de frente, né, cara? Eu perdi uma sobrinha minha, sobrinha neta, de uma forma trágica, há 2 anos, 3 anos, cara. Fala muito, não sei se você lembra, não sei se você ficou sabendo disso e tal. Cara, e assim, a gente lamentou muito, sabe? Foi a morte, o Caio nos deu um suporte muito bom, tal, pra minha irmã, pra minha sobrinha, né, tal. Cara, mas em tudo isso você vê, a vida corre, a vida continua, a vida tá aí, né? A gente tem que levantar e andar, o peixe continua para ser pescado. Aqui o livro termina, posso ler, Kalina? Só um parágrafo, termina bem assim, ó, de uma maneira... Eu sou muito fã de como o livro começa e como o livro termina. Eu sempre fico fissurado, igual filme. Eu vou pro cinema e fico pensando assim, a primeira cena, porque ela é pensada, né? Sim. Aquela cena não está ali à toa, né? O autor está te narrando alguma coisa, então tudo ali... Aí fala assim, lá em cima, na cabana, o velho estava dormindo de novo, com o rosto escondido num monte de jornais que lhe servia de almofada. O garoto estava sentado ao seu lado, observando-o. O velho sonhava com leões. cada um lê isso aqui como quiser. Né? Como é que você viu esse sonho constante que apresenta em outras partes do livro? Porque antes ele sonhava com peixe, né? Não, ele tinha um sonho do leão, leão aparecendo em outras como situações. Como você vê, Antônio? Eu preferia ouvir você. Cara... antes de mais nada, eu queria falar assim, é tudo achismo, né? Eu acho interessante que com o rosto escondido num monte de jornais que ele servia de almofada. Entendeu? Não tinha notícia, não queria saber nada do mundo. O cara estava dormindo sobre o ribuliço que os jornais vinham noticiando e tal, né? Antônio, é para pensar, né, cara? Eu te confesso que eu não pensei. Eu achei tão poética essa frase que eu mais senti do que pensei. Eu sonhava com leões. Quando eu vi essa parte, eu não sei porquê, né? Era apenas o que eu me lembrava. Eu me lembrava do Crônicas de Nárnia. Sei. E eu me lembrava de Aslan. Sim. Então eu não sei se tinha alguma coisa nesse sentido. Com relação à vida, à luta, à beleza, ao respeito. Né? Não só. Ele tinha um grande respeito e amor pela sua própria vida. E isso fazia dele capaz de ter um grande respeito por todo e qualquer tipo de vida. Sim. Então eu acho que esse sonho para ele era como se fosse um bálsamo. Entendi. Pô, interessante. Era como se fosse uma alegria, porque ele não tinha muitas alegrias fora o menino. Não parecia que ter muitas alegrias fora o menino. Não. Fora a vida dele e a vida do menino, não tinha outras. Ele não tinha ilusões, né? Mas tinha esse sonho que trazia você sentia a alegria dele. Era bom ouvir ele relatando esses sonhos. Sim. Foi essa a leitura que eu fiz. Tem um aspecto dessa história que eu gostaria de ouvir vocês. Será que a gente pode dizer que houve vencedores nessas histórias todas? Não só essa, mas do Kafka, do 1984, né? Acham que houve vencedores? Aí é que tá, né? Quando você tira a ilusão da vitória, que é simplesmente a conquista de algum objeto, de algum objetivo, você conquistando a sua própria vida, com certeza houve vencedores, inclusive o próprio peixe. Inclusive? O próprio peixe. Sim. Porque mesmo se ele não tivesse conseguido, se ele tivesse... Ele poderia ter caído, poderia ter sido espetado. A ideia que dava era era um peixe daqueles... espada, né? Ele poderia ter sido morto ali pelo peixe. O peixe era enorme, era grande. Enorme. E mesmo assim ele teria vencido, porque ele venceu a si mesmo. Acho que sempre quando a gente consegue, e isso para mim é muito forte, sempre quando a gente consegue vencer a nós mesmos, e ele já estava assim, para além dessa vitória, porque era uma história momentânea dele, mas resumindo toda uma história que ele tinha. Você vê que era uma história o tempo todo de vitórias sobre si mesmo, ainda que ele não tenha alcançado aquilo que ele tanto desejou alcançar, que no caso era o peixe. O que a sociedade também impunha, né? Não só o que ele desejava, mas o que a sociedade, porque, como eu falei nisso, a sociedade via ele como um perdedor, tanto via ele como um perdedor que proibia os pais do menino de ficarem com ele. Né? Porque as pessoas tinham barcos melhores, tinham resultados melhores nas suas conquistas, né? Sim.
Pegando o gancho do Antônio rapidinho, qual é o nosso conceito de vitória? Então é isso. Esse que é o problema, né? O que a gente entende por vitória, né, cara? É isso que é a questão. O que é vitória nesse mundo de hoje? O que é vencer? Por exemplo, eu sempre achei muito curiosa. Curiosa no sentido crítico, tá? Na expressão assim, fulano venceu na vida. Cara, vencer na vida é só no último dia, você vai saber isso. Não tem, a vida é um gerúndio, né? Ela é um contínuo ainda, né? Eu estou dentro dela. É um leão por dia. Talvez seja isso, né? Talvez seja isso o sonho do velho, né? É um leão por dia. Eu tenho um leão para vencer hoje, eu tenho um leão para vencer amanhã. Uma outra leitura, tá vendo? Enriquece a minha. A gente não tem assim um devir. Na filosofia chama devir, né? Você não tem assim, vou chegar ali, entendeu? Nesse plano assim do dia a dia da vida, né? Hoje é um devir para mim. Hoje estar aqui é uma vitória para todo mundo. Você não está vivo, conhecendo amigos, né? É um momento, é uma experiência. Nós vamos ter uma saudade doída desse momento aqui. Sim. Daqui uns dias. Sim. Eu falo para meus alunos, né? Estão reclamando das aulas, da escola, etc. Vocês vão sentir a saudade dolorida. Eu tenho saudade de escolas que eu detestava. Eu não é? Não é assim? Vero. Então a gente tem saudades, como dizia o Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes falava assim, eu não tenho medo de morrer, eu não tenho medo da morte, eu tenho saudade da vida. Entendeu? Legal. Então assim, a gente vai ter saudade. Então a vida é isso aqui. E a vitória, ela é feita desse pouquinho, né? Hoje, amanhã eu perco um pouquinho, depois amanhã eu ganho de novo. Eu não conheço ninguém absolutamente triunfante, cara. Não conheço ninguém. O próprio Jesus Cristo saía às madrugadas para orar, para clamar, porque era luta, né? Ninguém está falando assim que era coisa de... E se você pegar pela vida dele, ela foi uma vida fracassada, né? Para quem morre numa cruz, né, cara? Entendeu? É ou não é? Se você pegar por esse conceito, né, de triunfo, pelo amor de Deus, né? Tá doido a cabeça. Não quero esse cara como companhia, se você pegar por esse ângulo, né? Ele não escreveria nenhum best-seller, né? Assim, né? Desse ponto de vista de não, vitória, como né? não escreveu, de forma alguma. Eu costumo até dizer o seguinte, esse fervor, sabe, as igrejas lotadas de hoje em dia, é porque eles não entenderam Jesus. Sim. Se vocês entenderam, as igrejas vão esvaziar. Eles não entenderam. Nós somos igrejas, Eles não esses entenderam. cursos de autoajuda, né? Porque, na realidade, como é que você tem uma vitória se você tem todo o rebanho? A vitória você tem que se enxergar, e se você se enxerga, você já não é um rebanho. Você é uma pessoa. Mas a coisa da questão comercial, ela tem esse intuito, né? Fazer com que todo mundo se pareça, se torne igual, para poder vender o objetivo que vai lucrar alguém. E é interessante falar na palavra Hilton, pô, legal, rebanho, porque a gente vive hoje uma situação extremamente complicada, que é um paradoxo, sabe? Você tem um mundo hoje extremamente individualista, mas muito individualista mesmo, como nem o neoliberalismo imaginava. Que é o seguinte, cara, minha mãe criou 6 filhos, sabe? E eu tenho a impressão que foi mais simples criar 6 filhos. Fui criado na rua, carrinho de rolemã. Eu fazia coisa que meus sobrinhos, eu não imagino o sobrinho meu fazer nem 10% do que eu fazia. Deu tudo certo, entendeu? Minha mãe não tinha manual. Entendeu? Não tinha celular? Não tinha nada. Tinha molecular. E aí, o que acontece? Hoje em dia... Hoje em dia você responsabiliza muito o indivíduo, sabia, cara? Muito assim, você tá na internet, é como fritar batata, entendeu? É como usar papel higiênico, sabe? É preto ou é branco, entendeu? É como fazer compra não sei o quê. Tudo tem muito como, sabe? Muito manual, meu Deus do céu, é uma celularização do ser humano, assim, sabe? E ao mesmo tempo, Antônio, paradoxalmente, a gente virou manada. Aí tem as catarses. Aí eu vou pra rede social. Aí eu não sou mais só eu. Aí eu sou um grupinho racista, homofóbico, tudo que é, entendeu? Coisa. Aí eu viro a fera. Aí eu viro um diabo, cara, entendeu? Lá eu deixo de ser eu. E aqui também, nesse ultra-individualismo, eu também deixei de ser eu. Tá entendendo? Então, assim, é uma cobrança muito séria, como ser mãe, como não sei o quê. Sabe, a gente desaprendeu tudo. Então, é uma inversão do que era antes, entendeu? Receita de bolo, não é pra tudo. Não sei se você entendeu. Entendi. É que ao mesmo tempo padronização. ao mesmo tempo que a gente convive com essa ultra-individuação, não é nem individualização, é aquela ultra-individuação, sabe? Assim, muito.
Eu saio de casa, tenho que saber como é que eu uso essa pulseira, o que significa isso aqui, sabe? Como é que eu uso aliança, como é que eu penteio o cabelo, como é que eu... Tudo, entendeu? É pautado por um comportamento, entendeu? E muito eu, assim, sabe como é que é? A gente não tem mais aquele convívio onde toda a família educa uma criança. Tá entendendo? Eu levei bronca de tio meu, cara. Eu tremei assim, ó. E de engolir calado, entendeu? Aí hoje em dia, tudo dói, tudo não sei o quê, tudo tem fórmula, tudo tem... Tá entendendo? Aí esse mesmo ser humano que é ultra individualizado, né? Ele virou uma manada. Sim. Entendeu? Ele tem uma coletividade virtual. Sim. A gente perdeu a coletividade aqui, entendeu? Onde todo mundo voa, ensina, cria, etc. Tal. E nós ganhamos um espírito de manada virtual, onde eu viro um monstro. Entendeu? Eu ataco, a Marielle morreu, cara. Você vê, porque a Marielle é do PSOL. Eu não estou pensando na mulher que morreu, com 4 tiros na cara. Sim. Entendeu? Eu não é nessa mulher com 4 tiros na cara que eu estou pensando. Sabe? Aí um ator, cara, de uma grande emissora brasileira falou que ela é um cadáver desnecessário. Falou. O Carlos Vereza falou isso. O ator Carlos Vereza falou isso. Ela é um cadáver desnecessário. Se alguém está explorando o cadáver dela, problema. Não estou falando de uma mulher. Entendeu? Então é isso. Aí eu viro um monstro nessa hora, sabe? Eu não sei lidar com a morte de uma pessoa que... De uma pessoa. Pronto, acabou. Só isso. Uma pessoa. Entendeu? Nós vivemos num mundo onde um Sobral Pinto, direita, conservador, católico, era amigo do Carlos Prestes, comunista, ateu. Entendeu? Isso não existe mais. Onde o Zeni Ventura era amigo de um Zahar, entendeu? Perdão, Paulo Francis, todo mundo lembra de Paulo Francis? Era amigo do Zahar, que é um editor de esquerda. A gente já viveu nesse mundo, cara, entendeu? Então hoje a gente perdeu essa... Tá entendendo? Sim. Por isso que foi legal falar em manada, porque a gente virou essa manada, né? Sim. Não, mas nós viramos manada porque a gente está escondido, guardado ali, debaixo atrás da telinha. Isso mesmo. Aí eu viro tá latente, aí tudo bem. A rede social não inventou nada. Não, esses dias você estava no grupo de WhatsApp, que a gente se relaciona já. Nós estudamos no 2º grau juntos, nós nos reunimos há 30 anos, somos amigos há 30 anos. E entrou essa palhaçada dessa briga de política, né? Sim. Uma discussão sem fim, uma briga. Eu falei, gente, olha, na boa, tá super em voga o MMA, a gente poderia comprar ingresso, entendeu? Leva uma pipoca, uma cervejinha e tal, e aí vocês vão, quebram a cara um do outro lá no ringue, vai ser mais legal. É o clube da luta. Entendeu? Eu vou curtir mais do que vocês ficarem todos eles marcham pra caramba atrás de um celular, né? Ofendendo o outro. Falei, todo mundo marcha pra caramba, né? Pra ficar aí no celular ofendendo um ao outro. Agora vai pro ringue. Vai para as vias de fato, aí fica pelo menos mais interessante. Muito. Né? Muito mais interessante. E o Santiago não, Santiago foi real. Foi uma luta visceral, uma luta bela. Muito bonita a luta dele, né? Muito bonita. Você acaba o livro apaixonado por ele, pelo peixe e pelo menino. Eu acho que foi mais bonita ainda, Dilson, agora é uma inferência minha também, porque ele lutou com ele mesmo o tempo todo. Claro. Né? Era ele... com as questões dele, conversando com o peixe, mas na verdade ele estava tratando a vida dele, né? Sim, uma terapia, né? E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, assim, o que vocês acham que representou aquela carcaça no final? Tipo, uma carcaça no barco. O que é aquilo para ele ou para a gente? O que aquilo simboliza? Que é uma metáfora. É a metáfora. Quer falar alguma coisa, velho? É a metáfora. Olha, eu acho que para ele, né, era a conclusão do serviço, ainda era uma continuidade da vida. Eu não consigo enxergar que é uma coisa que eu faria. Né? Pô, eu estou me deslocando para a costa, 80% do peixe já tinha sido devorado pelos tubarões, eu vou servir para quê isso aqui? Vai me atrasar mais ainda. Ele não, ele vai até o final, mesmo sendo só alçado. Ou seja, ele tem vida. E essa vida em nenhum momento é interrompida por questões da mente que pudessem impedi-lo para facilitar a coisa. Sim. Para as pessoas que estavam do lado de fora, era só um peixe grande. Pô, eu nunca tinha visto um peixe desse tamanho, caramba. Ninguém foi lá para ver o velho, ninguém queria saber do velho. Queria saber do peixe. Alguns, eu acho, até arrisco a dizer, ainda bem que ele trouxe o peixe só a carcaça, né? Porque se ele trouxesse o peixe todinho, olha só, o quanto que ele seria admirado, honrado, e pela inveja das pessoas, muitas vezes isso é ruim para algumas pessoas, né? Não querem esse tipo de
de prosperidade, né? Elas estão em busca dessa prosperidade e não querem que os outros sejam prósperos, né? Então é melhor a carcaça, que não deu certo mesmo, e a gente fica aqui admirando, né? Vamos ver se ele quer cobrar alguma coisinha para poder colocar lá na sala de enfeite para mim. Tem um valor assim imediato, que eu acho que é o valor assim, o troféu, né? Porque o Santiago, com certeza, já devia ter crescido ouvindo falar em conversa de pescador, entendeu? Não, ele mesmo fala sobre isso. Ele fala. Então assim, é a prova, né? Tá aqui o peixe, não tem como eu criar uma carcaça do peixe. A carne já não existe, mas o eixo do peixe está aqui, né? Isso é o mais imediato. Mas existe também um valor essencial, né? Ali está uma essência, né, de uma luta, a essência de uma viagem, a essência de uma jornada. É o peixe, entendeu? Esse peixe parece assim ele me confere um ar assim, escultórico, entende? Você imagina esse barco assim, aquela coisa. Se eu fizesse essa capa do livro, né, esse aqui é só um barquinho, mas eu imagino assim um barco com aquele esqueleto no contrassol, assim, sabe? Na contraluz, né? Aquela coisa. Ali o barco é o homem e o peixe é a natureza. Como dizia um grande historiador, chamado Michelet, no século XVIII para o XIX, ele falava assim: a natureza é atroz, o homem é atroz, mas parecem entender-se. Entendeu? Eles se entendem. Hoje eu não sei se entende muito não, mas 300 anos atrás, 250 anos atrás, o Michelet falou isso, tinha mais propriedade. Mas é isso, eu acho que o peixe é essa... Não é uma ostentação no sentido cruel da luta do homem contra a natureza, não, sabe? É o respeito, né? Porque ele fala o tempo inteiro disso, é um respeito ao peixe, sabe? Ele fala isso diversas vezes, Antônio. Ele você vê, essa essência que você falou é lida pelo menino. Eu acho que é por isso que ele chora. Eu acho que o choro dele é uma imaginação de tudo aquilo que o velho fez. Acho que a imaginação do menino foi bem ao encontro do que o velho passou. Sim. Diferentemente de todas as outras pessoas que estavam só vendo a carcaça. Sim. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta para fazer para a gente. Não. Tá. Eu aprecio literatura e estou aqui só de olho em vocês dois. E gosto muito. Bem interessante. Super. É super. É uma pena que hoje na sociedade atual a leitura se perdeu, né? Hoje em dia nós estamos abaixo acho que 48% das pessoas, mais ou menos, que conseguem ler um livro, né? No ano, né? No ano, por mês. Então tá complicado. A América Latina, não vou dizer do Brasil, a América Latina já foi bastante interessante nessa questão de literatura. Ainda é. Mas nós temos assim Otávio Paz no México, Prêmio Nobel de Literatura. Nós temos Gabriela Mistral, né? Nós temos Paulo Neruda, Garcia Marques, né? Nós temos, enfim, muitas pessoas. Rubén Darío, né? Que o primeiro modernista, ele que lançou o caminho modernista, né? Na literatura. O Borges, na Argentina. Enfim, tem uns grandes colossos na literatura latino-americana. Mas pena que com esse borbandeio da internet, essa questão, nossos filhos hoje chegam da escola, celular, tablets, computador, e nós estamos perdendo o equilíbrio, né? Estamos perdendo o mando. A reflexão. Não estamos conseguindo mandar mais nos nossos filhos. Então toda a questão do mundo está na mão deles, mas a gente não tem mais controle. Aquele controle que existe ali no computador, ninguém usa em casa. Eu não conheço nenhum pai de família. Controle dos pais, lá no Windows, né? Tem aquela controle dos pais. Ninguém coloca. Então eu acho que perdemos nossos filhos. Hoje está muito difícil. Estamos assim, você pergunta para as pessoas, você leu um livro esse ano, ninguém sabe. Se você perguntar de um livro, mais ou menos, pode ser daqui a esses 5 anos, qual é o livro que você gostou mais, né? Eu confesso que ando meio devagar, meio preguiçoso, né? A vida tem me feito bastante preguiçoso ultimamente, mas eu gosto muito. Eu me criei num habitat muito rico. Na época, quando eu estudei no Rio de Janeiro, nos anos 80, Rio de Janeiro floresciam diferentes culturas bacanas. Eu tive prazer de participar
de vários eventos maravilhosos e com vários dramaturgos interessantes. Por exemplo, trabalhei com Maria Padilha, com Daniel Danta, Miguel Falabella, com algumas pessoas legais. Nós tínhamos uma companhia que se chamava O Despertar. E nós fizemos assim umas leituras precisas do Shakespeare. Nós montamos peças talvez como ninguém, talvez na América Latina. Eram coisas assim, umas releituras, né? Ao pé da letra do que Shakespeare escreveu, mas com releituras assim. Paulo Reis, que era nosso diretor, que foi casado com Maria Padilha, ele fazia uma releitura, tinha aquelas adaptações do terreno assim, no cenário latino-americano, sempre tinha aquelas. Agora, depois nós passamos, em 82, para Bertolt Brecht, aí como o grande dramaturgo, e foi ele o caminho das novas gerações, né? Então, o Brecht, nós trouxemos o Círculo Gis Caucasiano, que é um belíssimo livro do cara, de peça, né, do cara. E Brecht tinha essa característica que tinha a nossa área, porque o Brecht, fora de escrever, ele, né, fora da questão do teatro, ele, a música era muito séria, né? Não sei se você vê que no livro dele sempre tem o cantor, o músico, todos os livros. Então nós ganhamos um prêmio, ganhamos o melhor prêmio, que é aquele prêmio Molière, né? Sim, Molière. Que é o maior prêmio nacional. Nós ganhamos com a companhia, a maior companhia da época, no 82. Eram 86 ou 87 pessoas no elenco, assim, não me lembro. Era uma companhia enorme. Nós tínhamos... o pior deles era eu, porque eu era músico lá, eu ficava no sapatinho, né? Ficava esperando, porque como realmente as músicas já vinham praticamente contextuadas, né? Sim. E nós adaptamos, principalmente o Círculo Gis Caucasiano, que ele transformou, ele disse para eu quero uma música como trilha, não quero nada da música que ele colocou lá. Eu quero que os textos se respeitem e que vocês adaptem isso a músicas latino-americanas. E isso que nós fizemos. Legal. E então foi uma peça sensacional. Depois trouxemos a Isla, de Shakespeare, né? A Tempestade, que são clássicos de Shakespeare. Então eu tive um momento no Rio de Janeiro que era lindo. Rico, né? né? O Brasil aflorado com todas as suas tendências, tanto na música, né? A música, apesar de que considero que anos 60 e 80, até 70, né, foi uma explosão de música brasileira mesmo. Né? Mas os anos 80 ainda se mantinha. Você, quando ia para a faculdade, você encontrava as pessoas na rua falando de boa música. Você ia para as festinhas, você tinha o prazer de beber boa bebida, falar de cultura, falar de livros, falar de poesia, né? De vez em quando um aniversário de uma pessoa era um sarau na casa dela, né? Coisa que não existe mais. Raramente você escuta falar. E o violãozinho sempre, né? Um cantinho no violão, uma coisa do João Gilberto, sempre estava presente nas festas. E então, os anos 60 e até 70, final dos 70, reflete muito nas pessoas, nos 80, até começo dos 90. Aí a música brasileira e a literatura em si tem passado por um processo muito estranho, né? Diria que mais anticultura que outra coisa, né? Com muito respeito às que compõem, às que criam, mas temos muita porcaria hoje nas prateleiras brasileiras. Sim. Com certeza. Essa geração não se renovou, parece, não se... Parece que estagnamos ali, né? Houve uma ruptura, de repente, na linha, né? Parece que houve uma evolução, assim, né? Você falou tudo, né? Uma geração que não lê vai produzir o quê? Pois é. Vão ter letras A leitura de faz músicas esse... inspiradas em quê? Ou então aquela leitura funcional, né? Porque a leitura funcional é aquela que a escola te dá o Machado de Assis para você aprender a odiar o Machado de Assis. Entendeu? Porque vai ser prova, vai ser não sei o quê, sabe? Aí não tem nenhum significado. A leitura que não tem nenhum significado para alguém que lê, ela é péssima, ela não é nem recomendável, né? Entendeu? Melhor que não lesse. É melhor que não lesse. Na época, quando eu estudei na escola, inclusive, isso quando eu tinha 14, 15 anos, nas nossas escolas era comum, né? A gente ler um livro, tinha essas coisas de curriqueira, de Garcia Lorca, coisas espanhóis, né? Da Guerra Civil Espanhola. Nós tínhamos que saber daquilo.
Os próprios latino-americanos, né, Paulo Neruda e todos esses grandes, a gente tinha a obrigação de saber de que país eram, até do Brasil, né, vários, quando éramos mais novos, até o Monteiro Lobato, que em certos países se ensina também, né? Isso. Que às vezes alguns brasileiros Sim. não sabem, mas algumas literaturas brasileiras chegam na América Latina também. Que houve uma abertura, apesar de que muito lenta, né, do Brasil com a América Latina, que não sei, eu não acredito, alguns dizem que é pela língua, eu não acredito que seja a língua, acredito mais que são questões de capital, alguma questão mais capitalismo em si, não digo que seja a língua, porque nós somos línguas muito próximas, né? E a gente se entende, apesar do sotaque das coisas, o espanhol e o português é muito próximo. Então, nós tínhamos até a música brasileira, assim, a bossa nova, como uma questão de alto padrão, assim como os norte-americanos têm um jazz para eles na sociedade, que é uma questão como o melhor livro fabricado na sociedade deles, em Nova York, ou no Mississippi, né, nesses lugares onde se toca muito jazz. E então nós tínhamos também a música era currículo nosso, era a questão que nós tínhamos que aprender nós tínhamos que aprender a partitura dentro da escola, senão a gente apanhava lá de castigo, e era uma matéria como outra qualquer, né? Hoje em dia é uma pena, estão tirando tudo. Não chama filosofia, estão tirando tudo, sociologia, isso mesmo. Estão tirando a coisa está ruim, os caras estão consertando. Tá muito ruim. Estão consertando. Acho que está cada dia piorando mais, né? Essa nossa só a título de informação, é um detalhezinho besta, mas é o Museu Rainha Sofia, que está em Guernica. As meninas de Velasco, que está no Prado. Só para... Mas é interessante. Pessoal, a gente está caminhando para o final, faltam 12 minutos aí só para terminar o programa. E eu gostaria de cada um deixasse um recado para o público, né? Sobre a sua própria percepção desse debate que a gente teve, do próprio livro. E aí o Alex, vocês dois vão terminar aí para a gente com uma música. Vão de bossa nova novamente? Não? Acho que vamos... Bota um dó maior aí, Simão. Nós estávamos falando do Hemingway. Mas deixa a gente terminar, sim, aí sim. vocês finalizam tocando pra gente. Certo. Pode ser? Ótimo. Combinado. Bom, foi um prazer estar aqui, Kalina. E prazer divulgar o nosso grupo, Café com Letras. Esse foi, então, o livro que a gente leu, esse último mês. O outro agora é um ensaio sobre a cegueira, do José Saramago. E, de novo, só para reforçar, esse é o livro do Caio, o último livro dele, muito bom, comecei a ler, interessante. Tá? O que o sofrimento ensina, tá? Tá nas livrarias, né? Tá nas livrarias já, tal, e quem quiser participar com a gente, é só chegar, não tem nenhum segredo, tá? Só chegar, procura a gente no... Qual é a data? A próxima leitura é dia 19, tem um monte de gente profissional que fala isso que você falou, fala, olha, eu tô sem ler, não tá dando tempo, e para mim é muito, o Magno mesmo, um amigo nosso, um advogado, chegou agora, falou, cara, eu estou com a defasagem e isso vai me forçar um pouquinho a gente ler. E depois a gente pega o embalo. Então, quem quiser participar, o grupo é aberto. E aí, como é que acha? Nas redes sociais? Como é que as pessoas vão Olha, achar eu não sei se vocês poderiam deixar o meu número aí, o celular. Sim. É o 99116 8782. Esse é o número do meu zap também, tá? Então, vou repetir, 99116 8782. Mas de qualquer maneira, procura lá que a gente... Antes da data, vocês vão publicar no seu Face. Isso, no Face, a gente divulga no Face. Dilson Cunha, para as pessoas te acharem. Isso, Dilson Cunha, para me acharem, tá? Qualquer coisa, procura aqui também no caminho, que vocês acham, também publicações. Né? E aí a gente vai avisando os locais também que a gente vai se encontrar. Que o próximo é no dia 19 de maio, tá bom? 19 de maio, geralmente à tarde. E já sábado à tarde, isso. Sempre sábado às 15 horas. Tá. Aí você divulga um local depois, divulgamos o local depois, tá bom? Já próximo, na semana, tá? Antônio, quer deixar um recadinho para o nosso público? Bom, eu acho que esse grupo de leitura, ele não só pode incentivar as pessoas que já gostam de ler, como também trazer pessoas que não gostam de ler. E eu coloco esse não gostam de ler entre aspas. Porque eu acho que a maior parte de nós gosta de ler. Gosta de história, né? Gosta de ler, porque a leitura, ela não é simplesmente um passar de olhos na língua que você fala ou qualquer outra que você tenha como conhecimento. É você olhar para si, é você refletir sobre si mesmo, o seu relacionamento para com os outros,
né? Quantas e quantas leituras eu não fiz com relação ao site do Caio, que foram extremamente enriquecedoras, porque tinha o Caio lá. Tinha o Caio. Você lê aquilo ali, você vê a vida do Caio. E essa vida dele é o que mais atrai. Diferente de qualquer livro que é produzido por ser produzido, para ver se dá ibope, para ver se vende. Então o Caio é um clássico. Um livro como esse do Caio poderia até integrar, né? E seria extremamente enriquecedor. Então os livros, eles estão aí para nos fazer refletir, para melhorar a nós mesmos e também para melhorar o nosso convívio. Então acho que essa é a importância da leitura. E ela, insisto, é difícil às vezes, principalmente para as pessoas que não estão acostumadas ou perderam esse costume, mas com 2, 3 livros você começa a desenvolver um prazer enorme. É um prazer muito maior do que você assistir um filme. Muito? Nossa. Nem se compara. É. E olha que eu gosto de filme. O subtítulo é interessante. Ó, o nome do livro é O que o Sofrimento Ensina. Aí o subtítulo é assim: Lições oferecidas por dores inevitáveis. Nossa. É inevitável. Né? As dores são inevitáveis. Não é uma escolha, né, cara? É. Não. E pra mim, uma percepção que ficou que o velho, ele sonhava com peixão, né? Uhum. E finalmente chegou o dia da vida dele que ele encontrou esse peixão encontrou ele, enfim. Ele foi em busca. Uhum. Mas o que se espera no final feliz é que ele voltasse com o peixão inteiro, né? Esse seria o grande troféu dele. É. Mas ele voltou com uma carcaça. É. E talvez tenha voltado com ele inteiro, né? Como assim? Não, simbolicamente talvez o peixe internalizou, né? Talvez o peixe era dele. Ele trouxe esse peixe consigo, né? Daria outra discussão, né? Outra discussão. É outro livro, dentro dele está o peixe. Mas quem garante que ele não voltou com esse peixe, né? Entendeu? Eu fiz uma leitura assim, Sim, ele voltou sim, com uma carcaça sim. que não era o que se esperava, Sim, não claro, era o troféu, claro. não era o objetivo. Claro. Mas o que isso traz pra gente, né? Assim, quantas vezes a gente sai para uma missão, a gente idealiza, a gente sonha, a gente, nossa, sonha com aquilo e tal, e você vai pra vida, né? E rasga a mão, se machuca, tem que comer o peixe cru lá sem limão, sem sal, sem nada, que ele até né, rejeitava aquilo, o estômago dele rejeitava o pão aquilo. que o mar amassou, né? É, o pão que o mar amassou. Né? E ele volta com o troféu, mas é outro troféu, não é o troféu que ele tinha idealizado, né? Então aí ficam os aprendizados pra gente. É, porque, sim, claro. né, quantas vezes a gente desbravou alguma coisa e a gente não voltou com aquilo que a gente imaginava, mas às vezes volta até com algo maior. Mas, do ponto de vista da sociedade... O povo hebreu saiu como, né? Como que vendo o invisível. Daí vem hebreu, né? O povo que caminha, que anda. Saiu como vendo. Não estava vendo, mas estava como vendo. Tudo colabora para a vida daquele que amam a Deus, né? E amar a Deus é amar a vida, né? Verdade. Fica aí um aprendizado. Qual que é o seu troféu? É o peixão inteiro? Você vê o caldo que dá um livrinho desse, né? Pois é. Livrinho. Dá o mar inteiro. Meninos, está com vocês. Muito obrigada aí por estarem aqui, por trazerem um pouquinho da música de vocês pra gente. Se forem se apresentar em algum lugar, fala aí, faz propaganda. Obrigado, Kalina, pelo seu convite. Obrigado a vocês todos. Eu vou pegar a deixa para nos despedir com aquela questão do escritor famoso Hemingway, quando esteve em Cuba, né? Ele gostava da música cubana. Sim. Eu vou lembrar uma daquelas músicas antigas daquela ilha, que é muito fértil. Sim. La Paloma. Em Dó maior pode ser, né?